O Kautia, eu queria pegar desse fio que a Ana deixou, da Lei Magnitsky, que pode ser estendida também a familiares. E saiu hoje, inclusive, no portal Metrópolis, do jornalista Paulo Capelli, uma notícia de que os Estados Unidos estariam também avaliando essa possibilidade de estender sanções, penalidades, não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, mas às mulheres de alguns dos ministros, alguns integrantes da corte, porque elas integram escritórios de advocacia. E segundo... Quais seriam as penalidades? Então, não, eu estou falando só das advogadas, aí o Kautia entra quais seriam as possíveis penalidades extensivas, então, a integrantes, a cônjuges desses ministros. Seriam as advogadas, as mulheres do ministro Cristiano Zanin, do ministro Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que têm escritórios de advocacia, e poderia, então, essa lei se estender, né, as penalidades também a essas mulheres. Aí, se você pode, então, Kautia, explicar quais seriam essas possíveis penalidades. Antes disso, vamos entender o porquê os americanos querem penalizar as esposas dos ministros do Supremo. Que tadinhas as esposas, né? Só porque casaram com pessoas sob sanções. Não, é porque nesse relatório, aparentemente, vai ser escrito que a maioria da renda do núcleo familiar dos ministros não vem do salário de ministro do STF, vem dos escritórios das esposas. Ou seja, basicamente, escritórios das esposas que atuam em processos julgados pelo STF. Ou seja, se os americanos divulgaram um relatório como esse, eles estarão dizendo que temos juízes do Supremo Tribunal Federal que estão recebendo dinheiro via esposas. E por isso que as esposas devem ser sancionadas. Então será um atestado de corrupção por parte, que não será dito por jornalistas brasileiros ou por alguém do Brasil, por americanos, que por isso aplicarão sanções também às esposas. Que absurdo, imagina só, absurdo de dimensão internacional, que o ministro do Supremo Tribunal Federal receba mais dinheiro via esposa do que pelo salário que ele recebe como ministro. É óbvio que isso é uma anomalia brasileira. Agora, para eu entender bem só, as mulheres, por exemplo, não poderiam viajar até os Estados Unidos, isso é sanção? Isso é o menos, Augusto. Não poderiam ter cartão de crédito, nem no Brasil, porque todos os cartões de crédito, as bandeiras são americanas. Então, o cartão de crédito Visa, Mastercard, American Express, utilizado no Brasil com banco brasileiro, não vai funcionar mais. Os bancos brasileiros que têm atividades econômicas em território americano ou que fazem transações com os Estados Unidos não vão poder abrir contas aqui no Brasil para essas pessoas. O Banco do Brasil tem uma sede em Miami, o Itaú também tem uma sede em Miami, o BTG Pactual, todos os bancos brasileiros têm uma sede em Miami. Além disso, qualquer empresa, eles não podem nem ter conta no Netflix. Nem o Netflix pode... Os brasileiros que são exilados, tudo bem. Me permita fazer uma pergunta aqui, porque não sei a resposta. Nós estamos falando muito sobre bancos e bandeiras de cartões de crédito, que evidentemente são as maiores. Não precisa nem falar o nome aqui. Mas em relação a empresas, outras empresas, a Boeing, por exemplo, Netflix, aéreas... Não viaja de United, nem Delta, nem América. Delta, American Airlines. Mas nem a Latam, que voa nos Estados Unidos, vai poder aceitar passageiros. Uma companhia aérea que... Mas aí como é que funciona, Ana? O departamento envia o nome dessas pessoas para uma lista e aí, por exemplo, ele tenta comprar uma passagem numa dessas empresas e é bloqueado. Como os brasileiros da Argentina. Isso. Basta que a empresa... Isso, é bloqueado. Basta que a empresa tenha algum tipo de atuação... Se a empresa tiver algum tipo de atuação nos Estados Unidos, no caso de uma aérea, se voar para os Estados Unidos. Mas se não é do ramo das companhias aéreas, se a empresa tem uma atuação em solo americano, já basta isso? É isso. Já basta. Airbnb no Brasil, por exemplo, a pessoa não pode usar o Airbnb. Booking.com. Uber. Não pode. Nossa Senhora. E no caso das empresas aéreas, é tão grave quanto as sanções econômicas com cartão de crédito e movimentação em contas bancárias, porque algumas coisas você pode até burlar. Um Airbnb, você pega o Airbnb do seu filho e fica. Agora, como você vai burlar? Como você vai enganar o sistema de passagem de identidade ali que você passa na segurança dos aeroportos? Você precisa ter o seu nome, o seu comprovante, a sua identidade. E uma vez esse nome no sistema,
trava tudo, né? Até a segurança dos aeroportos, tudo isso fica travado. Agora, um outro ponto que essa minha fonte conversou, me mandou mensagem ontem foi a seguinte: olha, o Brasil ele faz parte de diversos tratados internacionais, né? Ele é signatário de diversos tratados internacionais que protegem a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o devido processo legal, e que tudo isso está muito protegido nesses tratados, mas que o Brasil não precisa brigar com os Estados Unidos, é só sair desses tratados. Agora, se o Brasil é signatário desses tratados internacionais que protegem principalmente os direitos humanos, o Brasil vai ter que respeitar esses tratados. Não é birrinha de eu não vou respeitar os americanos, é respeitar os tratados internacionais entre vários países que dizem que são democráticos. O Brasil é um signatário. E aí, isso também está na mesa do presidente Trump, estará na mesa do presidente Trump, porque ainda está na mesa do Marco Rubio. Esses tratados aos quais o Brasil faz parte, o que está sendo desrespeitado? Isso vai pesar também. Diga, Augusto. Os Estados Unidos não precisam de atestado de nenhum outro país para afirmarem que eles compõem a nação que mais defendeu a liberdade e a democracia aí desde que o mundo existe. Eles lutaram 2 guerras em outro continente para salvar a Europa e o mundo do nazismo, do fascismo. Eles sempre defendem a liberdade. Agora vem o Supremo querendo mostrar como é que se trata a democracia. Tá, então já estão sentindo falta do que os americanos podem negar ao Brasil, eles que negam tudo aos brasileiros, sobretudo o direito de viver em paz e em liberdade e sem medo. Sem medo. Mas eu acho ótimo que isso aconteça, eu quero ver. As mulheres vão sentir a saudade da Quinta Avenida mesmo, eles não vão sentir falta dos seminários que não tem plateia. Agora eu estou cismado com isso, eu só vejo foto de alguém falando, e não tem ninguém nunca assistindo, não sei para quem que é. Então não vão mais lá. Não, eles sentem falta dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos podem ouvir, o governo americano tem que ouvir quietinho a nossa primeira-dama, finíssima, né, dizendo para uma autoridade americana, aí no caso, fuck you. Fuck you. Aprendeu 2 palavras em inglês, 2 termos em inglês. Então é o seguinte, agora encara proibições, porque é sempre assim, não admito que me chamem de ladrão. Então quem diz isso é o Gordola, também não admite que chama de Gordola, eu estou chamando agora de Gordola, ponto. Por quê? Porque está precisando parar de atacar a geladeira, não pode dizer isso mais no Brasil. E ficam incomodados porque os americanos ameaçam interferir em assuntos brasileiros. O que é isso? O que é isso? Eles agora resolvem o que se pode fazer com eles. Os americanos estão defendendo os cidadãos daquele país. E vão defender sempre. E o Brasil, os democratas brasileiros recorreram sempre aos Estados Unidos e assim farão. Não interessa se isso deixa chateado, né, quem é chamado pelo apelido de Gordola, por exemplo.